Bom dia, gente! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é 29 de janeiro de 2025, é quarta e todas as quartas são regidas por Mercúrio, que é Hermes na mitologia, que é o nosso deus mensageiro, que ele já está em aquário desde segunda. Ontem ele encontrou a lua, né? Então pode ter favorecido esse entendimento, essa clareza mental. E hoje de madrugada o Mercúrio ele ficou conjunto, né? Ele se juntou ali no mesmo grau de Plutão, né? Eu já mencionei Plutão ontem também, porque a Lua também fez uma conjunção com Plutão. E o Plutão, ele é um planeta que é invisível a olho nu, então ele vai falar sobre questões inconscientes, questões que a gente não vê. Ele é Hades na mitologia, que é o rei do submundo, dos infernos, né? Do que está oculto, do que está debaixo da terra. Então pode falar tanto de aspectos sombrios, no sentido que a gente nega sobre nós mesmas, quanto questões às vezes que a gente não enxerga, né? Então esse momento que Mercúrio vai simbolizar a mente, as ideias, as trocas, a comunicação, a linguagem, se junta com Plutão, pode fazer... É como se Plutão, né? Pensa que Mercúrio e Hermes tem até nos mitos falado isso, que Hermes é o único que pode ir até o inferno e voltar. Né, pensando muito nesse símbolo que a nossa mente é a única que pode descer até esse lugar e voltar, né? Porque você só vai lá se tiver morrido, né? Então, é ir até esse lugar e perceber o que você precisa retomar sobre si mesma, perceber coisas que precisam morrer também, né? Coisas que às vezes a gente fica, não permite esse renascimento. Então, Mercúrio conjunto a Plutão, no sentido negativo, às vezes ele pode trazer pensamentos obsessivos, né? Então, às vezes você se fixa em algo, às vezes pode ser em relação a alguma pessoa, você percebe que tem alguma pessoa querendo te manipular, sabe? Às vezes está querendo direcionar a sua energia para algo, e às vezes pode ser com você mesma. Então, você percebendo esses pensamentos tóxicos, obsessivos contra si mesma, sabe? Você percebendo, nossa, tem uma energia aqui compulsiva, obsessiva, eu tô obcecada por algo, né? Então, olha ali a área da sua vida que você tem o signo de aquário, que às vezes esses temas, eles podem estar te trazendo medo, insegurança, e às vezes tem coisas que estão sendo expurgadas para serem liberadas, né? Uma espécie de purificação mesmo, tá? Então, às vezes, se você ter pensamentos negativos, opressivos, não se apega. Pensa que eles estão sendo liberados, eles estão vindo para a luz, que às vezes eles estavam ali bloqueando, travando. Então, de alguma forma, tá tendo uma limpeza, né? Então, sempre que tem esses aspectos com Mercúrio, né? Com Plutão, principalmente a Lua e o Mercúrio, eles podem trazer muito para o nosso corpo, para a nossa mente, essas questões. Então, eu diria para vocês estarem atentas, né, vigilantes, para não se apegarem a isso, e também, muitas vezes, ter práticas que promovam essa liberação, né, práticas de meditação, às vezes de terapia corporal, questões assim, que conseguem facilitar esse processo, né, de terapia, de autoanálise e tudo mais, tá? Então, eu até coloquei no horóscopo, né, você perceber ali a sua mente, a sua comunicação, né? Se você tem pensado ou se até você tem agido por conta desses medos, dessas inseguranças, às vezes nessa tentativa de manipulação, né? Perceber então aonde estão os seus pensamentos, para você perceber aonde você tem, você está dependente, onde você está doando o seu poder, né? Então esse aspecto ali próximo das 5 horas, né? 4h52, pode ter trazido algumas questões emocionais à tona, às vezes que você não estava querendo mexer, não estava querendo falar. E igual eu disse ontem também, Plutão, ele também é o mais rico dos deuses. Então ele também vai falar sobre tesouros que estão escondidos. Então também pode falar de questões nossas que às vezes a gente não expõe, sabe? Por vergonha, por medo, às vezes porque alguém julgou, né? Então às vezes é um momento ali de você olhar para algo que está vindo à tona e perceber que isso pode ser um poder, que você pode retomar isso, que você pode fazer disso um poder mesmo, né? Uma força, tá? Que mais? Eu coloquei também que pode trazer essa necessidade de renascimento, né? Na forma como a gente se comunica, como a gente fala. Então, prestar atenção, analisar, investigar, se aprofundar nesses temas que podem estar vindo à tona, né? Que vieram à tona principalmente, mas às vezes ainda continua esse aspecto. E hoje, então, o Sol, a Lua, Mercúrio e Plutão estão em Aquário. A Lua ainda está minguante. Ela só vai ficar nova, né? A gente vai começar uma lunação aquariana ali 9h36. Então, no momento que a Lua encontra o Sol purifica a Lua, né? Renova.
Então, esse momento da alunação. A alunação é um ciclo da Lua de aproximadamente um mês, onde a gente atravessa as 4 fases, os 12 signos lunares. Então, quando a Lua encontra o Sol, é como se a gente fizesse um acordo, né? A Lua falando sobre esse nosso aspecto mais receptivo, o Sol mais no nosso aspecto ativo. Então, é como se integrasse esses nossos dois lados e a gente conseguisse colocar uma meta, né? Colocar uma ideia, né? Pensando que Aquário vai falar sobre ideias, pensamentos. Então, intencionando algo. Então, esse momento, pensa que a Lua está encontrando o Sol, então o nosso corpo, ele está recebendo alguma iluminação, sabe? Uma visão, uma consciência. Então, momentos assim de meditação te trazem essa clareza. Quando você se sintoniza, você percebe, não, eu preciso inovar aqui na forma com que eu estou lidando com o meu dinheiro. Eu preciso melhorar a minha comunicação, eu preciso melhorar o meu relacionamento em casa, eu preciso me desapegar de tal tipo de comportamento, eu preciso criar um hábito de prazer, de lazer, sabe? Eu preciso me desapegar do meu dia a dia, assim, que tá me oprimindo mentalmente, tá me cansando muito mentalmente, eu preciso começar uma nova rotina, tá? Então, algumas questões, assim, podem vir à tona, então estejam atenta. Porque na lua minguante, muitas vezes, o nosso corpo, ele já tá pesando, ele já tá sinalizando para o que precisa dessa melhora, né? Desse momento da lua nova é um momento melhor para intencionar, para refletir. Então a gente continua numa certa introspecção, assim como no momento da lua minguante, mas é mais no sentido de intencionar, de semear ideias, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. E aí o próximo aspecto do dia, que só tem um aspecto no dia. 12h08, a Lua vai fazer um trígono com Júpiter, que está retrógrado no signo de Gêmeos. Então, tanto Aquário quanto Gêmeos são signos de ar. Aquário é um signo fixo, Gêmeos é um signo mutável. Então, eles conversam, eles se entendem entre si, eles falam a mesma linguagem do ar, que é a linguagem dos pensamentos, das ideias, né, do social, dessa curiosidade mental. Então, Júpiter, ele é o maior planeta visível olho nu, então ele vai falar sobre expansão, grandes bênçãos, grandes sortes na nossa vida. Então, quando a Lua está aspectando, está enxergando Júpiter, é a gente enxergando essas bênçãos, é a gente conseguindo ter um certo otimismo, sabe? Uma visão melhor das coisas, uma visão esperançosa. Então, até 12h08 você pode sentir esse ânimo, esse entusiasmo, né? Que às vezes vem das trocas com as pessoas, às vezes vem de algum estudo, às vezes vem de uma filosofia, né? Júpiter também pode falar sobre espiritualidade, então às vezes você se conecta com algo espiritual que também expande a sua visão, expande a sua mente. Então pode vir, eu coloquei, né? Pode vir essa fé, esperança, ânimo, energia e entusiasmo por conta desse trígono, tá? Que é um aspecto muito harmônico. Então a Lua e Júpiter estão fluindo. Daí ontem eu também mencionei que a Lua, sempre que ela aspecta um planeta, ela absorve a energia dele, né? Ela tem muito ela é muito receptiva. Então absorve essas características de Júpiter, né? Que é de expansão, às vezes um pouco de exagero, também às vezes se empolga muito, né? Mas vai falar sobre essa vontade de desenvolver, de crescimento, de fertilizar, tá? Então aproveita que até 12h08, que depois tende a suavizar, né? Depois que passa o aspecto exato, isso suaviza. E daí o próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser só amanhã, vai ser com Urano, que é o planeta invisível olho nu, então a gente pode considerar que ela fica fora de curso. Então não tem muito uma energia assim, o que fazer, sabe? Então a gente pode ficar meio se esvaziando. E amanhã a Lua já vai para Peixes, né? Vai ser 18h52, quase 7 horas da noite, amanhã a Lua já vai para Peixes. Então aproveite esse momento para se conectar, né? Para ter esse momento assim de intencionar algo. Olha ali para a casa que você tem o signo de Aquário. Eu já postei nos stories, né? Os temas para cada um dos ascendentes, mas depois eu vou reforçar falando sobre alunação também para todos os signos ascendentes. E amanhã também o Sol vai fazer um trígono exato com Júpiter. Então o Sol ele está se aplicando também a esse trígono com Júpiter. Então, além da Lua, o Sol também está enxergando Júpiter, né? A Lua vai falar mais sobre o nosso corpo emocional, o Sol vai falar mais sobre consciência, né? Sobre essa clareza mental, essa capacidade de autogoverno. Então, os dois luminares enxergando Júpiter é um aspecto muito otimista, muito alegre. Então, aproveitem hoje que pode trazer muitas ideias, muito ânimo, muita fé, para seguir o dia, né? Para fazer as coisas que você já quer fazer e às vezes estava enrolando, né? Ou às vezes só intencionar e organizar algumas coisas, tá? Então é isso pro dia de hoje. Então lembrando, se vocês quiserem fazer meditações, todos os dias tem um grupo de estudos
e meditações tântricas para mulheres. 6 horas a gente estuda uma escritura tântrica, 7 horas e 7h30 tem práticas que são diferentes. A das 7 horas é mais introspectiva, a 7h30 é bem ativa, a gente sua. E tem a leitura da alunação, então às vezes vocês quiserem aprofundar a partir do seu mapa e a partir das cartas do tarô, eu faço essa leitura também, então para esse ciclo de 1 mês. E é isso, né? Pensem assim, daqui 6 meses, como que eu quero estar com esses temas que Aquário rege na minha vida, sabe? Então, usem esse dia para refletir, porque Júpiter, ele consegue trazer essa visão. Ele vai falar dessa visão expandida, né? Como, sabe quando a gente vai, tipo, para um alto de uma montanha e a gente consegue ver as coisas sobre um ponto de vista maior? Então, é essa perspectiva que ele traz pra gente. Então, a gente consegue enxergar as coisas, ter uma visão maior, né? Então, aproveitem isso, tá bom? Então, bom dia, gente.